Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Estamos começando mais um bate-papo à luz do candeeiro. Eu sou Francioli Araújo. Eu sou Caroline Silva. Eu sou Vitória Frutuoso. E hoje vamos falar sobre extensão universitária e curricularização da extensão. Meninas, nós fizemos uma enquete essa semana com os nossos seguidores no Instagram para ver se eles sabiam o que era extensão universitária. Como eu sou ainda um iniciante nas tecnologias relacionadas ao Instagram, eu acabei colocando as opções da enquete muito embaixo, o que foi alertado depois acho que foi pela Artemis ou foi pela Vitória? Foi eu. Foi pela Vitória. Que colocar essas opções tão embaixo pode acabar fazendo com que essas opções elas não apareçam em alguns aparelhos celulares. Então eu prometo que vou melhorar a localização das respostas das nossas próximas enquetes. É algo que eu pretendo continuar fazendo para saber qual é o nível de entendimento dos nossos seguidores no Instagram sobre determinados assuntos. E a nossa enquete, ela gerou o seguinte resultado: 56% dos nossos respondentes, dos nossos seguidores que responderam à enquete, não sabem o que é extensão universitária, enquanto 44% disseram que sabe o que é essa extensão universitária. E hoje nós vamos falar, neste episódio, exatamente sobre isso, sobre a extensão universitária e sobre curricularização da extensão, que são assuntos muito interessantes e que foi uma sugestão de pauta da Carol. E sabe o que é engraçado? Que não só as pessoas que não estão na universidade não sabem o que é extensão universitária, mesmo fazendo uso dela, muitas vezes. Mas os próprios alunos da universidade não sabem o que é extensão universitária, muitas vezes. Ele precisa meio que daquele estado, isso aí é um projeto de extensão, ele faz isso, é um projeto de extensão. Cara, tu tá participando de um projeto, tu não sabe o que é. Então, eu acho que é muito importante bater nessa tecla, tanto para a sociedade, saber qual é o nosso papel, quanto para os alunos que estão dentro da universidade, saber que eles desenvolvem esse papel. Fala aí, Vitória. Não, eu ia dizer que eu já vi, inclusive, alguns professores dizendo que não sabiam o que era. Eu acho que eles podiam até já fazer, mas eles diziam que não entendiam muito bem sobre ou como funcionava. Eu achei assim, bem engraçado. Quando você procura em padrões, inclusive das próprias instituições, cada um tenta descrever de uma forma diferente, mas para chegar no mesmo ponto de vista, certo? Então o texto que eu preparei basicamente foram o que eu li de alguns projetos de extensão universitária, formato geral, nas universidades federais, tá? Mas vale ressaltar que esse texto também vale para as universidades privadas e públicas que realizam extensão, tá? As universidades cumprem um papel social, estando previsto na Constituição Brasileira, em seu artigo 207. As universidades obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. E a extensão universitária visa produzir conhecimentos através da interação de atividades acadêmicas, de ensino e de pesquisa, através de processos ativos de formação. Então, dentro desse contexto, que engloba todas as universidades, minha gente, independente dela ser pública, dela ser privada, se ela começou hoje, se ela começou há 50 anos atrás, se ela tem 100 anos, se ela pratica, se ela faz uso da extensão universitária, esse texto cabe muito bem. E foi dentro desse sentido, Francioli, Vitória, que esse tema foi bastante aclamado, todo mundo gostou muito, que a gente vai discutir hoje. E dentro disso eu trouxe algumas perguntas para a gente responder. Todos nós aqui participamos, da extensão universitária. E é engraçado que não só universidades, institutos também, Se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Institutos federais. Sim, isso mesmo. Você está certíssima. Inclusive, a lei, minha cadeira de balanço, a lei de criação dos institutos, ela preconiza exatamente isso, que as instituições, os institutos federais, eles devem fazer ensino, pesquisa e extensão. E dessa forma, trabalhando ainda com ensino médio técnico, os institutos federais eles trazem para o ensino médio
o ensino, a pesquisa e a extensão. E aí, só para deixar bem claro, né, quando você falou, Carol, no artigo 207 da Constituição, se fala em indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. E eu participei de alguns fóruns, de muitas conversas sobre isso, e nós batíamos muito nessa tecla de que existe a preconização de uma indissociabilidade, mas na prática elas são coisas que é até difícil muitas vezes você associar. Quando eu falo isso, eu digo o professor associar que toda essa atividade ela precisa estar em conjunto. Eu não deveria realizar algumas atividades que são puramente de ensino, ou puramente de pesquisa, ou puramente de extensão. A gente acaba dizendo que esse tripé ele está ok quando você não consegue identificar os limites dessas atividades. O ensino, a pesquisa e extensão, eles se tornam realmente indissociáveis, né, dentro desse contexto. Eu ia começar a falar aqui, eu acabei esquecendo que o meu microfone estava desligado, eu fiquei aqui perdida. Então, muito boa a tua explanação, Francioli, porque isso a gente vai trazer, com isso a gente traz a primeira pergunta, né? Que é a seguinte: a gente pode imaginar de uma forma simples para tentar explicar aqui, eu tento trazer de forma mais sucinta possível, o que é extensão universitária, como funciona, de que maneira está inserida no contexto universidade e sociedade, né? Porque quando a gente pensa em extensão universitária, extensão é algo que se estende, né? Que vai além, certo? Então, eu tentei resumir o máximo que eu pude. Se vocês também tiverem falas que complementem o que eu vou dizer aqui, sintam-se à vontade. Então, a minha resposta para o que é extensão universitária, como é que ela funciona e as maneiras que ela está inserida no contexto são todas as atividades promovidas por instituições de ensino superior, destinadas à interação entre ela e a comunidade na qual está inserida. Por exemplo, aqui na universidade, tanto na Federal quanto na Federal Rural, tem aulas abertas à sociedade em torno, principalmente as comunidades, porque aqui elas ficam em duas comunidades, a cidade universitária, que é onde fica a UFPE, e dois irmãos, Sítio dos Pintos, comunidades mesmo ao redor da universidade, na Universidade Federal Rural de Pernambuco. E daí elas oferecem atividades aquáticas, né, para a comunidade, tanto para a comunidade interna quanto externa, atividades corporais como ginástica, artes marciais, aulas de dança, academia, cursos de pré-vestibular gratuito, recreação para crianças e jovens e adultos, capacitações, palestras, assistência médica específica de algumas universidades que possuem hospitais, né, ou cursos de saúde, e entre outras atividades. Mas esses são os principais. Lógico que eu estou falando em um contexto muito geral, né, e é algo mais pontual da minha região, porque a maioria das universidades federais elas têm cursos de saúde agregados e geralmente elas estão acompanhadas de, por exemplo, hospitais universitários. Então, a gente também não pode esquecer das universidades estaduais. E a UPE aqui também está inserida em um outro contexto, né? Um contexto socioeconômico mais difícil ainda, de outras comunidades ainda mais carentes. Então, elas prestam esses serviços. E todas as universidades que possuem hospitais universitários, elas prestam atendimento para as sociedades, não só as sociedades vizinhas, como muitas vezes, dependendo do tamanho, do porte do hospital, obviamente, elas prestam para o estado em torno em si, né? Todo o estado. Então aqui a gente tem a UPE, que tem um serviço grandioso, né? Nós temos a Universidade Federal, que tem um hospital universitário. E a Rural tem um hospital, mas é um hospital universitário, hospital veterinário. Porque o atendimento ele não vai só para a população humana, vai para os bichinhos também que precisam de cuidados, porque se a gente para pensar, atendimento veterinário é caro. Se você tem um bichinho, muitas vezes você não tem condição financeira de cuidar dele, mas você ter onde cuidar dele é muito importante, né? Aqui criou-se há pouco tempo a cultura de ter hospitais veterinários públicos, mas não tinha. Então quem segurava toda a carga, a sobrecarga, era o hospital veterinário da Rural. E muitas vezes faltou muita coisa. Mas era a partir do curso de extensão que os projetos conseguiam dinheiro, conseguem verba para manter os alunos que estão lá. E aí já entra em outra pergunta, né, Francioli? Quem é que realiza?
E já vou respondendo assim, sem... Não, eu só ia falar que vocês perceberam que quando fala muito sobre o projeto de extensão, é muito claro, sempre voltado muito para a área da saúde, porque pelo menos, até mesmo no Instituto Federal que eu participava, mesmo não tendo cursos lá da área da saúde, os projetos de extensão mais conhecidos e que eram mais visados eram voltados sempre para a área da saúde, sabe? Eu tenho um amigo que desde o primeiro semestre de medicina, sei lá, faz projeto de extensão e está super envolvido nisso. Não sei se é uma coisa que vocês, não sei se vocês perceberam isso, mas pelo menos é claro pra mim. Eu não acho. Eu já achava mais que era pra educação. Mas acho que isso é muito de universidade para universidade, sabe por quê? Porque eu vi essa diferença bem grande, porque eu fiz minha graduação toda na Federal Rural. E a pós-graduação eu tô na Federal, né? Então eu vi duas realidades bem diferentes. Aqui, o carro-chefe da Rural são as licenciaturas. Então, assim, são licenciaturas de qualidade, muito boas. Tem engenharias também, engenharia agrícola, ambiental e tal. Então, todos os projetos que permeavam, pelo menos próximo a onde eu estava, era mais na área de extensão universitária voltada para educação, esporte e lazer. Veja que interessante. Porque a gente não tem hospital perto, né? Só tem hospital veterinário. E a gente não tem nada muito na área de saúde. Então, todos os projetos eram nessas áreas. De engenharia, né? Engenharia ambiental, principalmente voltado para a área ambiental. E os meninos têm um projeto também aqui, que é com o pessoal de engenharia de pesca, que é sensacional. E no meu contexto, no caso, eu convivia muito com o pessoal da educação. Então, os projetos universitários eram voltados para a educação, né? E eu achava o máximo. Tem até um congresso aqui, que é a Feira das Profissões, que acontece na Federal e na Rural, mas é totalmente diferente uma da outra. É muito engraçado. E mostra a aplicação dos projetos de extensão. Eles mostram todos os projetos que são desenvolvidos na universidade, seja iniciação científica, tecnológica, mas principalmente os projetos de extensão. E é maravilhoso ver como o pessoal vem modificando a cada ano e tornando a extensão universitária muito boa. Porque começou só em atender demandas, por exemplo, aula de natação, de ginástica, mas hoje, pelo menos aqui na minha região, eu vejo que a extensão universitária está tomando uma proporção gigantesca. Lá na Federal, eu vejo que a extensão universitária, muito na parte de engenharia, mas ainda assim voltada para a educação, voltada para a galera do ensino médio, voltada para a galera que vai fazer pré-vestibular, até mesmo para os próprios alunos da instituição, porque a instituição a extensão ela pode abraçar também os alunos que não são daquele curso, né? Que vai fazer parte daquilo ali. Então, ela abraça tanto quem está dentro da academia quanto quem está fora. E eu não vejo muita questão de ser de saúde. Aqui eu acho que é bem igualitário. Não sei se é porque eu ando muito e falo com muita gente e eu não tenho muito essa coisa. E o centro de saúde é longe da gente. Tipo, você está de um lado e a gente é do outro lado da universidade. E daí pode ser isso também, né? Mas aqui eu vejo bem misturado, assim. E o forte mesmo que eu acho na área da educação. Voltado para a educação, né? Carol, e você falou numa coisa aí que eu achei interessante, né? Quando você falou assim, você abraça a comunidade. Então, dentro desse tripé, né, de ensino, pesquisa e extensão, quando a gente fala em extensão, eu vi muitos eventos destinados exclusivamente aos estudantes da instituição que eram considerados eventos de extensão. Então, o único público-alvo eram os estudantes da própria instituição e eles eram considerados eventos de extensão. Isso não pode, porque a extensão ela tem que ter contato com a sociedade, né? O entorno, né? O entorno. Você tem que sair dos muros da universidade, né? Quando a gente fala especificamente nessa extensão universitária da universidade, ela tem que interagir com a comunidade que a cerca. É muito interessante, pessoal, pegando um gancho da tua fala, ela tem o poder de agregar duas coisas. Se ela tem esse poder de agregar, então a gente não pode meio que dividir, tem que colocar um curso que seja para atender toda a comunidade, seja ela interna ou externa, né? Por isso que a gente tem que estender. Quando a gente separa... Mas aí assim, quando você fala agregar nesse sentido, né? Um curso que agregue, né? O que você quer dizer especificamente com isso? Bom, eu quero dizer o seguinte, quando eu falo em agregar, quando eu falo em juntar realmente, é trazer realidades diferentes para o mesmo lugar. Se eu preparo uma palestra, vou preparar uma palestra. Essa palestra não necessariamente precisa ser apenas para os alunos de graduação e pós-graduação e professores da universidade. Ela pode ser para professor de escola técnica, ela pode ser para professor de ensino médio, ela pode ser para os alunos de ensino médio, porque eu posso fazer algo mais geral, dependendo do texto. Logicamente, que tem contexto, tem todo... Mas eu posso planejar algo que eu possa atender essas demandas. Por exemplo,
Se eu quero organizar um evento, né? Porque um evento ele também entra como extensão, um evento universitário, seja uma feira, uma mostra, seja lá o que for. E dentro desse evento eu quero fazer uma série só do empreendedorismo. Necessariamente tem que ser universitário para ser empreendedor? Não. De forma nenhuma. Então é isso, eu vou agregar nesse sentido. Eu vou trazer para dentro da universidade as vantagens de ter um palestrante ali muito bom, que muita gente estava esperando e só tinha a oportunidade de fazer pago, mas não tinha grana, ou de repente só em outro estado. E eu consigo trazer para dentro da universidade, fazer uma divulgação fantástica, trazer todo mundo para lá, para dentro. Tanto quem tem vontade de ser empreendedor e está dentro da universidade, quanto tanto quem já é empreendedor ou que ainda sente vontade e está fora da universidade. E isso é maravilhoso. Isso é o projeto de extensão agregando, abraçando e se fazendo por realizar o que ele tem que fazer, que esse é o papel da extensão. Tem que ter troca de experiência, né? Troca de experiência de algo que está fora da universidade com a universidade. Então é a gente sair à comunidade, aprender com a comunidade e a comunidade aprender com a universidade. E outra, né? Eu trago pessoas que estão totalmente fora da universidade muitas vezes. Eu trago palestras técnicas de pessoas que não estão na área técnica, estão na área civil, estão em diversas áreas que não necessariamente são professores, né? E são pessoas capacitadas para dar aquela palestra, aquela aula, aquele curso, uma capacitação. Eu posso dar um certificado a uma pessoa que pode ser universitária ou não universitária. De repente, eu sei que alguns cursos precisam ter uma certa idade, né, para poder acontecer. Outros não, a partir de, por exemplo, 15 anos já pode fazer o curso, né? Então, assim, olha que fantástico tu poder capacitar uma pessoa e entregar ela um papel de que ela é capaz de fazer aquilo e ela pode apresentar aquele papel para qualquer pessoa e ela tem essa oportunidade porque ela fez de forma pública, gratuita. E quem auxilia são as pessoas que estão por trás desse projeto. Professores, técnicos, pesquisadores, alunos. E é incrível, cara. Sabe? É muito bom. E outra, eu não preciso só ser de universidade e ficar naquela universidade, não. Eu posso ser de universidade e prestar extensão em outra universidade. Porque é isso, ela tem que correr, ela tem que permear, né? Ela tem que agregar. Ela não pode separar, ela tem que sempre juntar. Então, a extensão universitária é gratuita. Para realizar atividade, sim, ela é gratuita. Mas muitos alunos têm bolsa ou auxílio, né? Para ficar dentro do projeto de extensão. Existem alguns projetos de extensão que eles não recebem verba, né? Que são geralmente as mostras, as feiras. A verba que recebe é, por exemplo, para trazer um palestrante, fazer coffee break, né? Não é dinheiro que vai dar uma bolsa, um aluno, um auxílio. De repente, um auxílio passagem até rola. Mas existem projetos de extensão que são maiores, né? Que duram mais tempo, que duram anos, que conseguem a bolsa para o aluno. Então, isso já é uma forma de motivar o aluno a se empenhar naquilo ali, né? E tem muitas vantagens. Fala aí pra mim, Vitória, as vantagens que tu vê, porque tu já vivenciou isso, né? Assim, mais ou menos, não diretamente no sentido de ter, sei lá, no meu currículo, mas de algumas formas. Mas assim, você ter contato com outras pessoas da sua própria área, eu acho interessante. Que inclusive você falou sobre você às vezes ir pra outra universidade. Isso é legal. Você tem contato com outras pessoas que também fazem coisas como você. Ou até mesmo quando você, sei lá, faz projetos de extensão em empresas. Você está tendo contato com pessoas que não estão na universidade, mas que estão na sua área, que estão ali. Tem essa questão também de... você não fica apenas focado na sua área. Você não está só visando aquilo que você estudou. Mas você consegue entender como os conhecimentos, eles também são esse movimento, sabe? Como você consegue passar, às vezes, por uma... você consegue entender conceitos ali de sociologia. Tanto que eu já vejo muitos engenheiros falando sobre isso, que não dá para você formar mais técnicos e engenheiros apenas de uma forma técnica, sabe? Precisa ter essa questão humanizada até mesmo porque ajuda nessas áreas de extensão, quando você faz projeto de extensão. E acho que é isso também, essa parte de o aluno conseguir entender o que a sociedade está querendo, o que a sociedade precisa, no caso. Que foi o que o Francioli falou, sobre ter que ter essas coisas juntas. A pesquisa e a extensão, elas precisam andar juntas. E eu acho até importante porque quando às vezes você faz um projeto de extensão, às vezes você vai com foco e você encontra outros, sei lá, 1000 problemas e você vê, poxa, eu acho que eu posso fazer uma pesquisa aqui
e conseguir resolver algumas coisas aqui, sabe? Então você consegue entender tanto que a sociedade no geral está precisando, como o que a sua área hoje está precisando. Então, no meu caso, qual os maiores problemas da mineração, que é a minha área, né? Eu vou conseguir ver isso apenas só vendo dentro de sala de aula, ou só fazendo uma pesquisa em laboratório? Não, com projeto de extensão eu consigo ver isso na prática, ver isso realmente palpável para mim, entendeu? Então, assim, para mim essas vantagens, acho que é isso. Massa, é isso mesmo, eu super concordo e assino embaixo. E agora a pergunta que eu vou fazer para Francioli, que é ele que vai ensinar pra gente. E que história é essa, Francioli, de curricularização da extensão? Essa história de curricularização da extensão, ela vem, né, ou foi regulamentada pela resolução número 7 do MEC, CNE-CES, né, de 18 de dezembro de 2018. Está dentro do Plano Nacional da Educação. E ela prevê uma série de coisas, entre elas, estabelecer que as atividades de extensão devem compor no mínimo 10% do total da carga horária curricular estudantil dos cursos de graduação, as quais deverão fazer parte da matriz curricular dos cursos. E aí ele quer dizer o seguinte, que se você tem um curso ali, por exemplo, de 2.400 horas, você tem que ter no mínimo 10% dessa carga horária, ou seja, 240 horas, previstas como atividades de extensão. E isso tem que estar dentro do currículo. Então, as disciplinas, por exemplo, elas têm que ter prevista essa extensão ocorrendo dentro delas. E aí eu volto já a falar sobre isso. Ela instrui o INEP a considerar para efeitos de autorização e reconhecimento de cursos essa atividade de extensão, né? E para o INEP reconhecer os cursos, né, tem que ter o cumprimento dos 10% da carga horária mínima dedicada à extensão, a articulação entre a atividade de ensino, pesquisa e extensão, né, e os docentes responsáveis pela orientação dessas atividades. E como é que a gente conseguiu fazer isso? Porque uma das grandes preocupações era, poxa, será que eu vou colocar esses 10% de atividades de extensão a mais do que as 2.400 horas, por exemplo? E aí, não, né? Você não vai colocar a mais, elas têm que estar incluídas. Então, quando a gente foi fazer, né, a comissão estava organizando o PPC do curso, nós tivemos que elencar ali essas atividades de extensão. E esses projetos de extensão, essa curricularização da extensão, ela envolve algumas áreas temáticas, como comunicação, cultura, direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e produção, trabalho, que são temas para os projetos de extensão que são e devem ser incluídos dentro das disciplinas. Então nós fizemos ali, elencamos algumas disciplinas que precisariam ter uma carga horária dedicada à extensão. Nós temos uma disciplina chamada Introdução à Mineração, que ela tem uma carga horária teórica presencial de 30 horas, uma carga horária prática presencial de 10 horas e uma carga horária em extensão de 20 horas, totalizando 60 horas da disciplina. O que eu posso fazer dentro de uma disciplina como Introdução à Mineração, que eu ministro no primeiro semestre do curso, né? É quando os alunos eles começam a entender o que é a mineração, quais são os processos, né? O que é... Como se dá aquelas etapas, né, do beneficiamento do minério. O que eu posso fazer? É simples. Eu posso muito bem fazer com que esses alunos, ou eu posso levar esses alunos à comunidade para que eles expliquem, dentro desses trabalhos, né, que são realizados, expliquem para a sociedade o que é a mineração. O que tem num determinado, ou nos municípios do Amapá, né, que é onde o curso está inserido, o que eles têm ali de bens minerais que podem ser aproveitados. Desde o início do curso, iniciar uma interlocução entre a academia e a sociedade. Porque aí a gente acaba também, né, que é uma das sacadas que eu acho muito interessante dentro dessa história de curricularização de extensão, é fazer com que a academia, desde cedo, ela saia, ou os alunos saiam da academia e vão até a sociedade para entender por que muitas vezes, em algumas comunidades, a mineração é tão mal vista, é tão mal entendida, mal compreendida. E a partir daquele momento ele começa a entender também que a mineração ela tem uma série de fatores negativos
e que ele, aluno, pode, através do desenvolvimento de seus estudos, mais tarde, atuar nesses pontos críticos e ajudar a resolver esses problemas. E dentro dessas disciplinas que nós elencamos, tem uma disciplina específica, que é a disciplina de rotas tecnológicas de processamento mineral, que ela acontece no último semestre do curso, que ela é inteiramente uma disciplina extensionista. Como é que ela funciona? Os alunos indo até uma comunidade, por exemplo, garimpeira, e eles atuando naquela comunidade, vendo como é que eles podem melhorar um determinado processo que eles têm ali e que esteja causando, por exemplo, algum problema ambiental. Então, você acaba levando o conhecimento que esse aluno construiu ao longo de todo o curso para que no final ele consiga dialogar com uma área, né, do setor produtivo e tente resolver um problema. Eu dei aula no projeto de extensão, no pré-vestibular universitário, um dos, né, porque existem vários dentro da universidade. Eu acho muito legal e fantástico, existem várias possibilidades. E daí eu passei 3 anos nesse projeto de extensão, dando aula de química. E assim, pra mim foi ótimo. Me preparou, me ajudou muito, né? Que é aquilo que a gente diz, a gente encarar a sociedade e suas dificuldades, bem como eu trouxe para o meu currículo, né, o projeto de extensão que contou o ponto para me ajudar a entrar no mestrado na época. E também para o doutorado, porque existe somatório, né, mestrado e doutorado, como eu continuei no mesmo plano de fazer a seleção. E assim, na época, eu não tinha essa consciência. Eu sabia que era um projeto de extensão, mas eu não sabia que ia entrar para o meu currículo. Inclusive, quando eu fui também fazer seleção para dar aula numa escola, perguntaram se eu já tinha dado aula e eu coloquei aquilo no meu currículo, tanto quanto projeto de extensão, quanto como professora. Porque ali eu não era uma aluna de química, né, da universidade, que estava no projeto de extensão. Eu era professora de química naquele projeto. E foi fantástico para mim, vendo esses dois pontos de vista. E agora que você fala, né, na questão da curricularização, é que fica mais claro, porque às vezes a gente faz as coisas e nem sabe que está executando essa ação. E assim, achei fantástica essa explicação, tudo. Só que, Carol, a gente tem que ver o seguinte, que hoje o que nós temos muito são as disciplinas que elas são organizadas, né, de uma forma convencional, e os projetos de extensão que são desenvolvidos em paralelo. Então, nesses casos, você soma carga horária, né? Então, você está somando uma carga horária de um projeto de extensão à carga horária das disciplinas. E o que o plano... É porque foi atualizado, né? Eu lembro que eu também pude usar, na época, a minha carga horária da extensão para diminuir horas nos estágios obrigatórios. Só que aí ele tem uma situação, né, em relação a estágio, essa questão da curricularização. É porque assim, desde que eu saí da graduação até agora, mudou 3 vezes já a ementa, né? Então eu não sei meio hoje como é que está organizada a ementa da graduação. Eu não sei como que as universidades elas têm atuado para fazer a inclusão dessa curricularização da extensão nos seus planos pedagógicos do curso. Em relação ao estágio, tem uma coisa interessante sobre a curricularização da extensão e do estágio, que normalmente o pessoal vê assim, essas horas de estágio, né, realizadas pelos estudantes, elas podem ser creditadas para a curricularização da extensão? Não, elas não podem, porque aí você tem leis diferentes. Então a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que é a lei do estágio, ela diz que o estágio é um ato educativo, escolar, supervisionado, desenvolvido em ambiente de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo, o que é diferente das atividades de extensão voltadas para a curricularização da extensão, né? Elas são atividades distintas e por essa razão você não conseguiria fazer acreditação de horas de estágio para a curricularização da extensão. Mas, Francioli, no caso, não eram meus estágios obrigatórios. Os estágios obrigatórios eu tive que cumprir todos. Porque na licenciatura nós temos os estágios obrigatórios e temos a disciplina estágio, que você não precisa dar aula, certo? Você assiste aula.
Na época, era o C agora. Tá entendendo? Os estágios obrigatórios que eu tive durante a licenciatura... É porque a licenciatura hoje está um pouco complexa. Porque eu não venho acompanhando a evolução, porque modificou muito, de fato, a disciplina na época. Na minha época, só eram 2 estágios obrigatórios. E eu fui para 2 escolas distintas, fiz relatório, acompanhei os professores. Isso é o estágio obrigatório curricular que eu não posso dispensar. Correto? Não é isso? Que a lei diz que eu tenho que estar sob a supervisão Sim. do professor. No caso, no meu caso, licenciatura, né? E o estágio que eu dispensei na época, na verdade, o nome da cadeira tem estágio, que era o nome da cadeira, mas tinha outro nome também para disciplina. E eu não recordo agora, mas essa disciplina, como eu não precisava estar supervisionada por outra pessoa em outro lugar, os meus créditos, eles conseguiam complementar. Ela tipo uma preparação pedagógica? Era tipo isso. E daí eu podia acreditar as horas, né? Pra diminuir. E é isso, acho que eu que baguncei, na verdade, o Coreto. É muito comum, e quando a gente está na universidade, nós queremos muito, né? Você tem esses diferentes tipos de atividades e se quer ou se pensa muito em fazer acreditação de um determinado tipo de atividade para aquela, né, que a gente está discutindo aqui, por exemplo, como a curricularização da extensão. Essas horas de extensão previstas no currículo. Então, assim, você tem uma disciplina, dentro dessa disciplina, os professores eles vão fazer o planejamento pedagógico para incluir essas atividades dentro dela, né? Então, essas atividades que vão fazer com que você saia da sala de aula para complementar essa sua formação num contato com a comunidade e com troca de experiência também com a comunidade, que esse é o que é o mais importante. Só fazendo uma ressalva, atualmente o único projeto que pode acreditar como estágio hoje, mas não todos os estágios, para pelo menos na licenciatura, é o PIBID, né? Que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, porque o PIBIDiano ele vai estar acompanhando o professor na escola. Então você pode pedir para o PIBID entrar como estágio. Era só essa ressalva que eu queria fazer. E uma pergunta também, Franciola, aproveitando o gancho. A iniciação científica, ela pode ser creditada como atividade de extensão? Não, nesse caso não. Normalmente as atividades de pesquisa elas são contabilizadas como atividades complementares, mas existem uma série de atividades que elas podem até ser contabilizadas como estágio desde que estejam previstas no plano do curso. Mas isso a gente deixa para um próximo episódio. Eu quero só fazer uma pergunta aqui para a Vitória. Tu faz engenharia. Tu já tentou ver alguma coisa na tua área de engenharia? Como é que tá a extensão aí? Porque assim, na licenciatura a extensão é a torta e a direita. Basicamente a gente respira iniciação científica, PIBID, tecnologia e extensão. É tudo muito rápido, assim, né? Pelo menos eu estou acostumada a ser. Mas na engenharia eu não sei como é que funciona, porque eu não participo muito, né, da engenharia. Então, coloquei seu posicionamento como a mais nova estudante de engenharia. Não, então, eu tô no primeiro semestre ainda, então, do meu curso, da minha faculdade, a faculdade que eu estou, eu ainda não sei se existem muitos projetos de extensão. Porém, conversando com alguns alunos de outras engenharias da mesma universidade, eu vi que existem projetos que são de engenheiros no geral. Eu vou até pesquisar o nome aqui do projeto, que eles visam fazer projetos de extensão, sendo que ele não é de um curso específico, não é tipo engenharia de Minas ou engenharia mecânica. É engenheiros no geral, sabe? E aí eles fazem até conferências e vão para algumas comunidades que, sei lá, não tem água encanada ou uma coisa do tipo, e eles fazem esse tipo de trabalho, sabe? Eu vou pesquisar aqui e aí eu falo o nomezinho. Então assim, eu sei que esse tipo de projeto existe, eu sei que dá para fazer, mas eu mesmo não tive ainda essa experiência dentro do meu curso. Aqui em Catalão, o pessoal da Engenharia de Minas, eles fazem parte de um grupo chamado Engenheiros do Bem. Então, eles fazem diversas atividades sociais, ou desenvolvem várias atividades sociais aqui, junto com a comunidade. Então, eu vi, acho que pouco antes da pandemia, né, algumas atividades que eles desenvolvem, como, por exemplo,
recreação, eles trabalham com recreação, com crianças. Legal, muito bacana aí a ideia dos dois, né? Dos dois contextos aí diferentes. A parte de recreação é muito interessante, eu já fui recreadora. Eu sou, né? No momento não estou em atividade, mas acho massa saber a ideia. Vindo da engenharia é bem diferente, né? Bem diferente, porque daí a gente vê que já existe uma multidisciplinaridade aí. Eles estão realmente voltados mais para o social. Eu acho fantástico. Eu vi também alguns projetos de extensão voltados para, tipo, alunos de engenharia que davam, tipo, aulas de matemática básica e coisa do tipo pros próprios alunos que eram os calouros, entendeu? Por causa da grande evasão que tinha dentro do curso. Então, não precisa necessariamente ser só dentro da área de engenharia, eles também, né? Aquela multidisciplinaridade que a gente tem bastante. E uma última pergunta que pode ser uma dúvida para muita gente, inclusive para os professores, né? As aulas de campo, visitas técnicas, científicas ou culturais, elas podem ser creditadas como atividade de extensão ou não, Franciola? Nesse caso, as visitas técnicas, aulas de campo, elas não são contadas como atividade de extensão. Você, enquanto estudante, aprimora seus conhecimentos, mas você não está passando conhecimento, você não está trocando conhecimento com o pessoal da mina, por exemplo. Entendi. Não, é isso mesmo, era essa a pergunta mesmo. Porque às vezes acho que confunde um pouquinho, né, de que visitas técnicas podem ser extensão. E daí eu acho que sempre rola essa questão de, será que sim? Será que não? Então visita técnica é visita técnica, né? Aula. Isso. Beleza. Não, por hoje eu tô bem satisfeita, assim, eu aprendi bastante. Falei muito, como sempre, mas eu aprendi bastante. Foi massa. Nós vamos chegando agora no final desse bate-papo. A gente gosta sempre de lembrar que nós não esgotamos nenhum assunto, a ideia não é essa, é apenas trazer alguma luz sobre um determinado assunto. Então, eu acho que a gente fica por aqui hoje, né? Vitória, tem algum recadinho? A gente vai ter live na quarta-feira, dia 28 de abril, e vamos falar um pouco sobre Marie Curie. Então, uma mulher cientista, que eu acho que vocês conhecem, porque ela é bastante famosa. Então, venha participar com a gente, vai falar um pouco sobre o filme que lançou agora na Netflix, né? Sobre ela, sobre a vida dela. E vai ser muito interessante, viu? Venham! E vocês vão falar um pouco mais, não é só sobre o filme, né? Vai aprofundar um pouco mais sobre isso. Algumas dúvidas, curiosidades, fatos importantes sobre a vida dela. É importante, né? Porque a vida dela... Pra gente que estuda, nós três pesquisadores e cientistas, vamos um pouco além da visão. Logicamente que limitada, ainda limitadíssima, né? Mas é interessante a gente ver além do que foi visto no filme. E eu quero só fazer um pequeno parêntese aqui, porque foi uma coisa que a gente esqueceu de falar durante a apresentação inicial. Porque a gente fala de extensão é muita coisa, né? Você sempre vê coisa à tona. Mas o University Chapter, ele é um projeto de extensão. E o daqui da Federal ele vai ficar agregado oficialmente à Pró-Reitoria de Extensão esse ano. Massa! Mas ele é contabilizado, pessoal, como um projeto de extensão. Então, Caio Francioli, eu também fiz parte, né, do chapter. E daí fica a ideia, né? Fica a dica. Pô, Carol, e já que você falou em University Chapter... eu queria convidar todos os nossos ouvintes para participar de uma live no nosso canal no YouTube do University Chapter. No próximo sábado, às 19 horas, nós vamos receber o professor Diego Cara, que ele já esteve conosco aqui, e ele vai falar sobre o software Obsidian, que é uma ferramenta muito interessante de notas, parecido com o Notion, mas mais poderoso que o Notion, onde você faz notas, organiza. Ele tem sido muito utilizado aí por alguns pesquisadores para fazer o registro de suas pesquisas, fazer ligações entre estudos. É uma ferramenta muito interessante. E o Diego Cara, lá do Guerrilha Acadêmica, siga esse perfil no Instagram também, que é um perfil muito bacana. Eles têm lives todas as terças-feiras, né? Nossa live está nas quartas para não concorrer com o pessoal do Guerrilha, né? Somos todos unidos. E eles também têm um papo de cientista na sexta-feira, né? Que é, como ele gosta de dizer, falando de ciência, tomando biricutico. Alguma coisa parecida com isso aí, né?
Então é um canal bacana, é um perfil legal para vocês seguirem também. E não percam, próximo sábado, deixa eu ver aqui só para não me perder, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Olha que fantástico. Então, 1º de maio às 7 horas no canal do University Chapter. Vocês colhem lá para a gente falar um pouco sobre esse Obsidian, que é um software muito interessante. E, Carol, deixa eu falar mais uma coisinha antes de a gente encerrar. Nós estamos também com um canal no YouTube do A Luz do Candeeiro, só que nós vamos começar a postar conteúdo só quando nós tivermos 100 inscritos. Então, procura A Luz do Candeeiro no YouTube, assina o canal, que quando a gente chegar com 100 inscritos, a gente vai começar a colocar conteúdo, fazendo algumas lives, falando e mostrando alguns softwares que a gente usa e chamando a galera para participar com a gente, evidentemente. Então, foi um prazer, Francioli, Vitória, adorei estar com vocês essa noite, aprender, né, Vitória? A gente aprendeu muito hoje. Demais. E dizer que quarta-feira a Vitória está no comando e eu serei convidada para falar dessa grandiosa cientista. E lembrando, pessoal, semana que vem estaremos aqui novamente. Estou esperando por todo mundo. Até a próxima! Tchau, galera!